Aplicar a decisão da revisão da vida toda. E passo ao voto. Farei uma síntese do voto. Aqui, como já dito da tribuna, a questão consiste em saber se a suspensão do processamento de demandas relativas ao tema 1102 de repercussão geral deve ser mantida mesmo após as decisões proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 2110 e 2111, que trataram da chamada revisão da vida toda. Eu já proferi algumas decisões no sentido de manter a suspensão das ações na forma que havia sido estabelecida no tema 1102 da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes. Verifiquei que alguns colegas, inclusive desta primeira turma, têm adotado uma solução diversa no sentido da improcedência das reclamações para determinar ou permitir o julgamento das demandas a partir das ADIs 2110 e 2111. E estou evoluindo a minha compreensão para manifestar o entendimento de que a partir do julgamento dessas ADIs, como eu disse, que trataram da revisão da vida toda, em 2024, houve a superação da tese do tema 1102 de repercussão geral, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000, quando fora indeferido o pedido de liminar nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade. Nesse contexto em que houve pronunciamento do órgão máximo da Suprema Corte, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido da superação da tese do tema 1102 de repercussão geral, entendo que os processos sobre o tema da revisão da vida toda devem voltar a tramitar. A livre tramitação dos processos sobre o tema 1102 prestigia o direito à razoável duração do processo e também ao que foi decidido, evidentemente, naquelas ações de controle concentrado. Então, a partir dessa compreensão, revejo o posicionamento anterior para alinhar o meu entendimento ao manifestado pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal para julgar improcedente esta reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. Como houve a angularização da relação processual, condena o reclamante ao pagamento de honorários de advogado que fixo no valor de R$1.000, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, a ser executado perante as instâncias ordinárias, respeitada a justiça gratuita à hora concedida. Então esse é meu voto. Faço então uma evolução da minha compreensão e ouço agora o voto do ministro Flávio Dino. Presidente, Pois não, ministro Alexandre. eu não tinha recebido, cumprimento primeiro Vossa Excelência, os colegas, doutora Cláudia, eu não tinha recebido o voto de Vossa Excelência e na verdade, nos vários julgamentos das duas turmas, a questão é meio empatada. E agora, recentemente, no embargo de declaração, nas ações diretas, ou até por sugestão do ministro Toffoli, houve uma modulação em relação a como aplicar a decisão da revisão da vida toda para aqueles que já tinham decisões favoráveis, o que, eu reitero, justifica até que esteja findado o julgamento das ADIs, a suspensão. Então eu antecipo, independentemente do voto do eminente ministro Flávio Dino, que eu pedirei vista nessa reclamação.